Josué o profeta. O último teste antes de entrar na terra prometida. O Senhor chamou Josué para ser um novo profeta depois que o profeta Moisés foi levado aos céus. Enquanto os israelitas acampavam próximo ao rio Jordão, o Senhor disse que era hora para eles irem para a terra prometida. A terra prometida era em Canaã, mas um povo iníquo vivia lá. O Senhor disse a Josué para ser forte e ter coragem. Com a ajuda do Senhor, os israelitas foram capazes de conquistar a terra de Canaã. Josué reuniu um exército. O Senhor mandou levar as tábuas de pedra dos 10 mandamentos e outras escrituras. Os sacerdotes carregaram esses itens sagrados em uma caixa chamada Arca do Convênio. Então o exército se preparou para cruzar o rio Jordão. O rio era profundo e corria rapidamente. Josué prometeu aos israelitas que o Senhor os ajudaria a cruzar o rio. Josué pediu a 12 sacerdotes para levar a arca do convênio e andar para dentro da água. Assim que os sacerdotes pisaram no rio, a água se partiu. Os israelitas cruzaram o rio em terra seca. Josué pediu aos israelitas que pegassem 12 pedras do leito seco do rio. Ele empilhou essas pedras para lembrar aos israelitas do milagre do Senhor naquele dia. Josué liderou o exército israelita para a terra de Canaã. Eles chegaram na cidade de Jericó. A cidade era bem fortificada e tinha muros muito altos. O Senhor disse a Josué como conquistar Jericó. Ele disse que os israelitas deveriam marchar ao redor de Jericó todos os dias, durante 6 dias. Josué obedeceu ao Senhor. Josué disse aos sacerdotes para levar a arca do convênio à frente dos israelitas. A cada dia, o exército marchava ao redor de Jericó e 7 sacerdotes tocavam buzinas. Todos os outros israelitas ficavam em silêncio. No 7º dia, o exército marchou ao redor de Jericó 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as buzinas, Josué disse para os israelitas gritarem. De repente, o muro caiu, e o exército de Josué tomou a cidade. O Senhor ajudou os israelitas como tinha prometido. O exército de Josué continuou a conquistar a terra de Canaã, e os israelitas começaram a viver lá. Josué lembrou-lhes dos milagres e das promessas do Senhor. Ele pediu aos israelitas que escolhessem servir ao Senhor. Raabe e os espias, uma escolha que salva uma família. Uma mulher chamada Raabe vivia em Jericó antes da cidade ser conquistada pelos israelitas. Ela ouviu que o Senhor havia dividido o Mar Vermelho para os israelitas. Raabe sabia que o Senhor ajudaria os israelitas a lutar contra sua cidade. O povo de Jericó era iníquo. O profeta Josué liderou o exército israelita. Ele enviou 2 espias a Jericó, mas os espias foram vistos e o rei de Jericó enviou soldados para prendê-los. Os espias foram à casa de Raabe. Raabe concordou em ajudar os espias, então ela os escondeu em seu telhado. Os homens do rei procuraram na casa de Raabe, mas não conseguiram encontrar os espias. Depois que saíram, Raabe pediu que os espias protegessem sua família quando seu exército viesse lutar contra Jericó. Os espias prometeram a Raabe que sua família ficaria em segurança. Então, Raabe jogou uma corda de sua janela para os espias fugirem. Os espias retornaram ao profeta Josué e disseram ao exército israelita que não machucassem ninguém da família de Raabe. Mais tarde, quando os israelitas lutaram contra Jericó, eles mantiveram sua promessa a Raabe. A coragem de Raabe salvou sua família. Sua família se juntou ao povo do Senhor. Débora, a profetisa, uma líder que ajudou Israel a confiar no Senhor. Débora era uma profetisa, uma líder israelita que foi inspirada pelo Senhor. Seu povo tinha parado de guardar os mandamentos do Senhor e os cananeus governavam sobre eles. Depois de 20 anos, os israelitas começaram a orar ao Senhor por ajuda. O Senhor ouviu as suas orações. Ele disse a Débora para ajuntar um exército de israelitas e lutar contra os cananeus. O exército cananeu tinha muitos soldados e carruagens. Isso fez com que o exército israelita ficasse com medo, mas não Débora. Ela sabia que o Senhor os ajudaria.
Baraque era o líder dos exércitos israelitas. Ele não queria lutar, mas pensou que se Débora fosse com o exército, o Senhor os protegeria. Débora concordou em ir. Ela profetizou que uma mulher derrotaria Sísera, o líder dos exércitos cananeus. O exército israelita reunido na montanha e os cananeus reunidos no vale. Débora disse a Baraque para descer da montanha. Ela prometeu que o Senhor estaria com eles. O Senhor enviou chuva e as carruagens dos cananeus foram varridas pela água. Muitos cananeus se afogaram nos rios, mas Sísera fugiu. Uma mulher chamada Jael vivia numa tenda ali perto. Ela viu Sísera correndo e lhe disse para se esconder em sua tenda. Jael sabia que ele era o líder do exército cananeu e o matou para que ele não machucasse mais pessoas. A profecia de Débora se realizou. Sísera foi derrotado por uma mulher heróica. Débora cantou uma música para ajudar os israelitas a se lembrarem de como o Senhor os salvou. Os israelitas guardaram os mandamentos e viveram em paz por 40 anos. O exército de Gideão. Confiar no Senhor em batalha. O povo de Israel foi abençoado por muitos anos, mas então escolheram desobedecer ao Senhor. Para ajudá-los a se lembrar dele, o Senhor deixou seus inimigos, os midianitas, tomarem sua comida e seus animais. Os israelitas estavam morrendo de fome, então se lembraram do Senhor e oraram a ele pedindo ajuda. Gideão era um homem de família pobre. O Senhor enviou um anjo que o chamou para libertar Israel. Gideão se perguntou por que o Senhor o escolhera. O Senhor disse a Gideão para destruir os lugares onde os israelitas adoravam falsos deuses. Quando Gideão obedeceu, o povo ficou bravo. Os israelitas queriam matar Gideão. O pai de Gideão os convenceu a não o machucar. Gideão foi mantido em segurança. Gideão não achava que poderia libertar Israel. Havia mais de 135 mil soldados no exército midianita, mas o Senhor deu sabedoria e força a Gideão. O Senhor queria que os israelitas soubessem que poderiam vencer com a força dele, não com sua própria força. Mesmo Israel tendo somente 32 mil soldados, o Senhor pediu a Gideão que enviasse para casa os soldados que estavam com medo. Depois de 22 mil irem para casa, os israelitas ficaram com apenas 10 mil soldados. O Senhor disse que 10 mil ainda eram muitos soldados. Ele disse a Gideão para levar o exército até a água. Aqueles que bebessem direto da água com a boca seriam enviados para casa. Aqueles que usassem as mãos para beber a água poderiam ficar. Agora, apenas 300 homens sobraram. Por fim, os israelitas estavam prontos para lutar. O Senhor mostrou a Gideão como derrotar os midianitas. Gideão disse a seu exército para usar buzinas e lâmpadas para assustá-los. O barulho e as luzes confundiram tanto os midianitas que eles começaram a lutar entre si. Então eles gritaram e fugiram. Porque Gideão confiava no Senhor, os israelitas derrotaram um numeroso exército midianita com apenas 300 soldados. O Senhor libertou o povo de Israel. Ruth e Noemi. Sobreviver às provações com amor e lealdade. Noemi e sua família foram morar em Moabe porque não havia comida suficiente na terra de Judá. Lá, o marido de Noemi morreu. Os filhos de Noemi se casaram com 2 mulheres de Moabe, Orfa e Ruth. Eles cuidaram de Noemi por 10 anos. Depois, o marido de Orfa e o marido de Ruth morreram. As mulheres ficaram sozinhas. Noemi não tinha comida suficiente para alimentar Orfa e Ruth. Orfa voltou para a casa dos pais, mas Ruth queria ficar com Noemi e cuidar dela. Ruth e Noemi ouviram que havia comida novamente na terra de Judá, então elas foram para lá. Ruth e Noemi chegaram a Judá na época da colheita. Elas precisavam de comida. Boaz, um parente de Noemi, tinha campos em Judá. Ele deixou Ruth colher os grãos que sobravam em suas plantações. Era um trabalho árduo. Boaz respeitava Ruth, porque ela trabalhava muito e era leal a Noemi e ao Senhor. Ele disse aos servos que deixassem mais grãos para Ruth nos campos. Noemi queria que Ruth tivesse uma família. Ela incentivou Ruth a se casar com Boaz.
Ruth sabia que se ela e Boaz se casassem, eles poderiam cuidar de Noemi juntos. Ruth decidiu pedir Boaz em casamento. Boaz sabia que Ruth era fiel e uma mulher virtuosa. Ele aceitou. Ruth e Boaz se casaram. Pouco tempo depois, Ruth teve um menino. O filho de Ruth foi o avô de Davi, o futuro rei. Muitos anos depois, Jesus nasceu nessa linhagem familiar. Ana, a resposta do Senhor para uma mulher fiel. Todo ano, Ana e seu marido viajavam para a casa do Senhor, o templo. Ana não tinha filhos, por isso sentia-se triste. Ela jejuou e orou para ter um menino. Ana prometeu ao Senhor que se tivesse um filho, seu filho cresceria para servi-lo. Um sacerdote chamado Eli viu Ana chorando. Ele disse a ela que o Senhor responderia à sua oração. Ana confiava no Senhor e tinha esperança. Naquele ano, Ana teve um filho. Ela o chamou de Samuel. Ana manteve sua promessa ao Senhor. Quando Samuel era grande o suficiente, ela o levou para servir na casa do Senhor. Ele serviu com Eli, o sacerdote. Ana continuou a visitar Samuel. Ela lhe trazia roupas que fazia para ele. O Senhor abençoou Ana com mais 5 filhos. Samuel, o profeta, um menino chamado pelo Senhor. Por um longo período, os israelitas não tiveram um profeta do Senhor para liderá-los. Em vez de profetas, o povo de Israel foi governado por juízes durante muitos anos. Nessa época, Ana levou seu filho Samuel para morar com Eli, o sacerdote e juiz de Israel. Samuel ajudava Eli no templo. Os 2 filhos de Eli também serviam no templo, mas roubavam as ofertas destinadas ao Senhor. Algumas pessoas reclamavam para Eli, mas Eli não os punia. Certa noite, Samuel ouviu uma voz chamando-o. Ele pensou que era Eli, então foi até ele. Mas Eli não o chamara. Ele disse que Samuel voltasse para a cama. Samuel ouviu a voz chamando-o pela 2ª vez. Ele foi até Eli e perguntou o que ele queria. Mas Eli não o chamara. Ele disse a Samuel que voltasse para a cama. Samuel ouviu a voz chamando-o pela 3ª vez. Ele foi até Eli novamente e perguntou o que ele queria. Desta vez, Eli sabia que era o Senhor quem estava chamando Samuel. Eli disse que Samuel voltasse para a cama e que se o Senhor o chamasse novamente, Samuel deveria ouvi-lo. Samuel ouviu a voz chamando-o novamente. Desta vez, Samuel pediu que o Senhor falasse, porque ele o ouviria. O Senhor disse a Samuel que era errado Eli permitir que seus filhos iníquos servissem no templo. A família de Eli não teria mais permissão de servir no templo. Na manhã seguinte, Eli perguntou a Samuel o que o Senhor dissera. Samuel contou a ele. Eli sabia que o Senhor falara por meio de Samuel. A notícia se espalhou por toda a terra de Israel. O povo sabia que o Senhor escolhera Samuel para ser seu profeta. O jovem Davi, um menino pastor chamado para se tornar rei. O Senhor enviou o profeta Samuel para encontrar um novo rei. Saul, que era o rei na época, tinha parado de seguir o Senhor. O Senhor disse a Samuel para ir a Belém e se encontrar com um homem chamado Jessé. O novo rei seria um dos filhos de Jessé. Os filhos mais velhos de Jessé eram altos e fortes, mas o Senhor disse a Samuel para não julgar pela aparência deles. Samuel perguntou a Jessé se ele tinha outros filhos. Jessé disse que seu filho caçula, Davi, estava no campo cuidando das ovelhas. Davi foi levado a Samuel. Davi era menor que seus irmãos e era somente um pastor. O Senhor não se importava com a aparência de Davi. O Senhor sabia que o coração de Davi era cheio de fé. Ele disse a Samuel que Davi seria o rei. Samuel abençoou Davi. O Espírito do Senhor preparou Davi para ser rei. Davi e Golias enfrentaram um desafio gigante. Os filisteus estavam atacando os israelitas. Todas as manhãs, um gigante filisteu chamado Golias desafiava os israelitas a lutar contra ele. Golias era maior e mais alto do que qualquer outra pessoa e era feroz.
Ele usava uma armadura pesada e carregava uma espada, uma lança e um grande escudo. Ninguém se atrevia a lutar contra ele. Davi, um jovem pastor, tinha fé no Senhor. Seus irmãos mais velhos eram soldados no exército de Israel. Um dia, Davi levou comida para os irmãos. Quando chegou ao acampamento do exército, ele ouviu o desafio de Golias. Davi perguntou aos soldados por que ninguém defendia Israel. Seus irmãos ficaram bravos e disseram que ele deveria ir embora e cuidar das ovelhas. Mas Davi sabia que o Senhor defenderia Israel. O rei Saul sabia que Davi tinha grande fé no Senhor e pediu para vê-lo. Davi disse a Saul que não estava com medo de lutar contra Golias. Ele contou ao rei que certa vez, enquanto cuidava de suas ovelhas, matou um leão e um urso. O Senhor o protegeu naquela ocasião e Davi sabia que o Senhor faria o mesmo agora. Saul deu sua armadura a Davi, mas ela não serviu, então Davi a atirou. Ele decidiu lutar sem uma armadura. Davi pegou 5 pedras lisas e as colocou em um saco, pegou sua funda e o cajado de pastor e foi enfrentar Golias. Golias gritou muito alto quando viu Davi e zombou dele. Disse que um pastor não conseguiria vencê-lo. Davi respondeu que confiava na proteção do Senhor. Disse que venceria Golias para mostrar a grandeza do Senhor. Davi correu em direção a Golias e rapidamente atirou uma pedra com sua funda. A pedra atingiu Golias na testa e o gigante caiu no chão. O Senhor ajudou Davi a derrotar Golias sem espada e sem armadura. Quando os filisteus viram que Golias estava morto, eles fugiram com medo. Os israelitas venceram a batalha. Davi confiou no Senhor e o Senhor protegeu Israel. O rei Davi. As lutas de um rei. O rei Saul, rei de Israel, ficou impressionado com a vitória de Davi sobre Golias. Saul colocou Davi como líder de seus exércitos. Davi amava o Senhor e sempre queria fazer o que era certo. O povo de Israel amava Davi. Saul ficou com ciúmes e tentou matar Davi. Mas Davi seguia ao Senhor, e o Senhor o protegeu de Saul. Os israelitas lutaram em muitas guerras. Certo dia, Saul e seus filhos morreram em uma batalha. Davi os amava e ficou muito triste ao saber que tinham morrido. Agora, os israelitas precisavam de um novo rei. O Senhor escolheu Davi como rei. O povo ficou feliz. O Senhor abençoou o rei Davi e o orientou. Com a ajuda do Senhor, o exército de Davi venceu os inimigos. Um dia, Davi ficou em casa quando deveria ter ido para a batalha. Ele viu uma linda mulher. O nome dela era Batseba, e Davi quis se casar com ela. Mas ela já era casada com Urias, um soldado do exército de Davi. Davi queria se casar com Batseba, por isso enviou o marido dela, Urias, para uma batalha perigosa, na qual poderia morrer. Não demorou muito e Davi soube que Urias morreu na batalha. Davi enviou seus servos para trazer Batseba à sua casa e ele se casou com ela. Mas o Senhor não ficou feliz com o que Davi fez. O Senhor enviou Natã, um profeta, para dizer a Davi que o pecado dele era muito sério. Davi ficou muito triste pelo que fez a Urias e Batseba. Ele orou e jejuou, pedindo perdão ao Senhor. Elias, o profeta. A fé de uma mãe e os milagres do Senhor. Não chovia no reino de Israel e a água estava acabando. O rei Acabe e a rainha Jezabel não gostavam dos profetas do Senhor. Eles até mandaram matar alguns dos profetas. O rei e a rainha oravam aos ídolos pedindo que chovesse. Mas o profeta Elias disse a eles que o Senhor não enviaria chuva por muitos anos. O rei e a rainha ficaram zangados com Elias. O Senhor alertou Elias para que se escondesse, porque sua vida estava em perigo. O Senhor conduziu Elias até um riacho e enviou pássaros para lhe trazer comida. Mas, como não havia chuva, o riacho secou e Elias ficou sem água. O Senhor conduziu Elias a uma mulher que morava em uma cidade distante. Elias pediu a ela água e pão,
Mas ela tinha comida suficiente para mais um dia e somente para ela e o filho. Elias sabia que era a última porção de comida dela. Ele prometeu que, se ela o alimentasse, o Senhor proveria comida para sua família até que as chuvas voltassem. A mulher preparou um pão para Elias e então o óleo e a farinha se multiplicaram. Havia comida suficiente para Elias e para a família daquela mulher por muitos dias. Um dia, o filho da mulher ficou doente e morreu. Ela perguntou a Elias por que o Senhor deixou que isso acontecesse. Elias tinha um sacerdócio. Ele abençoou o menino e pediu ao Senhor que permitisse que ele voltasse a viver. A criança respirou novamente e a mulher soube que Elias era um profeta do Senhor. Elias e os sacerdotes de Baal. O profeta do Senhor luta contra os falsos sacerdotes. O reino de Israel continuava a sofrer com a seca. O rei Acabe incentivava o povo a seguir um falso deus chamado Baal. O Senhor enviou Elias, o profeta, para se encontrar com o rei Acabe. Elias convidou todo o povo a se reunir no alto de uma montanha. Ele convidou o rei e seus sacerdotes para um desafio a fim de ver quem era o Deus verdadeiro, o Senhor ou Baal. Elias explicou o desafio. Ele e os sacerdotes sacrificariam um bezerro no altar, mas eles próprios não acenderiam o fogo. Em vez disso, os sacerdotes teriam que orar a Baal para que ele acendesse o fogo. Depois, Elias oraria ao Senhor para acender o fogo. Elias sabia que somente o Deus verdadeiro poderia acender o fogo. Os sacerdotes de Baal oraram a seu Deus da manhã até o meio-dia, mas nada aconteceu. Elias brincou com eles, dizendo que o Deus Baal devia estar dormindo. Os sacerdotes ficaram com raiva, pularam sobre o altar e gritaram até o anoitecer. Eles esperavam que seu Deus respondesse, mas não houve fogo. Então chegou a vez de Elias. Ele construiu um altar ao Senhor, cavou uma vala ao redor do altar e preparou o sacrifício. Elias pediu ao povo que enchesse 4 barris de água e os despejasse 3 vezes na madeira de seu altar. A água encharcou a madeira e o altar e encheu toda a vala. Elias orou ao Senhor pedindo-lhe que mostrasse o poder do verdadeiro Deus. O Senhor enviou fogo do céu que consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e a água. O povo soube que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Elias orou para que a seca acabasse e o Senhor mandou chuva. O Senhor fala com Elias. Ouvir a voz do Senhor. O rei Acabe disse à rainha Jezabel que o Senhor derrotaria os sacerdotes de Baal. Jezabel ficou zangada e disse que ela mataria o profeta Elias. Para ficar seguro, Elias deixou a terra de Israel. Ele viajou por 40 dias e 40 noites, jejuando enquanto viajava. Então foi ao monte Horebe e encontrou uma caverna para se esconder. O Senhor disse a Elias para subir ao topo da montanha para que ele pudesse falar com Elias. Um forte vento veio e quebrou as rochas em pedaços ao lado da caverna. Depois disso, um terremoto sacudiu o chão. Depois veio o fogo. Elias ouviu o barulho alto do vento, do terremoto e do fogo. Mas a voz do Senhor não estava nesses barulhos. Então Elias ouviu uma amena, mansa e delicada voz. Ele sabia que era o Senhor. O Senhor perguntou a Elias o que ele fazia ali. Elias disse que estava se escondendo para ficar seguro. Todos os profetas tinham sido mortos e o povo havia rejeitado o Senhor. O Senhor consolou Elias e lhe mostrou que muitos israelitas ainda adoravam o Senhor. O Senhor pediu a Elias que retornasse para casa e preparasse um outro profeta. O nome do novo profeta era Eliseu. Eliseu, o profeta. Milagres do Senhor. Com a ajuda de Elias, o Senhor preparou Eliseu para ser o próximo profeta. Depois, o Senhor levou Elias ao céu. O Senhor ajudou Eliseu a realizar muitos milagres. Certa vez, Eliseu abençoou o azeite de uma mulher pobre para que enchesse muitos potes.
A mulher vendeu o azeite para pagar suas dívidas. Em outra ocasião, uma mulher fiel serviu a Eliseu e foi muito gentil com ele. Eliseu perguntou a ela o que poderia fazer para ajudá-la. Ela queria ter um filho. Eliseu abençoou a ela e ao marido para que tivessem um filho. Mas, depois de alguns anos, o filho adoeceu e morreu. A mulher procurou Eliseu porque tinha fé que ele poderia salvar seu filho. Eliseu abençoou o menino e ele viveu novamente. O Senhor ajudou Eliseu a fazer muitos milagres. Ele foi um grande profeta do Senhor. Eliseu cura Naamã. Como um grande milagre se seguiu a fé simples. Bem longe na Síria, vivia um homem chamado Naamã. Ele era um grande capitão dos exércitos da Síria. Mas Naamã tinha uma dolorosa doença de pele chamada lepra. A serva da esposa de Naamã era uma jovem israelita. A jovem tinha fé no Senhor. Ela disse que se Naamã visitasse o profeta Eliseu, poderia ser curado da doença. Naamã viajou uma grande distância para encontrar Eliseu. Naamã achou que seria curado por algum grande milagre. Naamã foi à casa de Eliseu com seus servos, cavalos e carruagens. Eliseu enviou seu servo para dar as instruções do Senhor a Naamã. O Senhor curaria Naamã se ele se lavasse no Rio Jordão 7 vezes. Naamã estava zangado porque queria que o profeta do Senhor viesse e rapidamente o curasse. Naamã reclamou que o Rio Jordão não era tão bom quanto os grandes rios da Síria. Os servos de Naamã perguntaram por que ele não faria uma tarefa tão simples. Mesmo que não fizesse sentido para Naamã, o profeta do Senhor lhe pediu para fazê-lo. Naamã parou de ser orgulhoso e ouviu seus servos. Ele se lavou no Rio Jordão 7 vezes. Então, o Senhor curou Naamã como Eliseu havia dito. Naamã soube que Eliseu era um profeta e que o Senhor era real. Eliseu e o exército do Senhor, carruagens de fogo do Senhor. Os sírios não gostavam dos israelitas. O rei sírio enviou seu exército para capturar Eliseu, o profeta. À noite, o exército cercou a cidade onde Eliseu estava. O jovem servo de Eliseu acordou e viu o exército sírio. Ele perguntou a Eliseu o que deveria fazer. Eliseu disse ao jovem para não ter medo. Ele disse que o exército lutando por eles era muito maior que o exército lutando contra eles. Eliseu pediu ao Senhor para mostrar ao jovem o que ele via. O Senhor lhe mostrou um exército celestial com cavalos e carruagens de fogo para protegê-los. O exército sírio foi cegado pelo poder de Deus. Eles não lutaram mais contra os israelitas. Josué o profeta. O último teste antes de entrar na terra prometida. O Senhor chamou Josué para ser um novo profeta depois que o profeta Moisés foi levado aos céus. Enquanto os israelitas acampavam próximo ao rio Jordão, o Senhor disse que era hora para eles irem para a terra prometida. A terra prometida era em Canaã, mas um povo iníquo vivia lá. O Senhor disse a Josué para ser forte e ter coragem. Com a ajuda do Senhor, os israelitas foram capazes de conquistar a terra de Canaã. Josué reuniu um exército. O Senhor mandou levar as tábuas de pedra dos 10 mandamentos e outras escrituras. Os sacerdotes carregaram esses itens sagrados em uma caixa chamada Arca do Convênio. Então o exército se preparou para cruzar o rio Jordão. O rio era profundo e corria rapidamente. Josué prometeu aos israelitas que o Senhor os ajudaria a cruzar o rio. Josué pediu a 12 sacerdotes para levar a arca do convênio e andar para dentro da água. Assim que os sacerdotes pisaram no rio, a água se partiu. Os israelitas cruzaram o rio em terra seca. Josué pediu aos israelitas que pegassem 12 pedras do leito seco do rio. Ele empilhou essas pedras para lembrar aos israelitas do milagre do Senhor naquele dia. Josué liderou o exército israelita para a terra de Canaã. Eles chegaram na cidade de Jericó.
A cidade era bem fortificada e tinha muros muito altos. O Senhor disse a Josué como conquistar Jericó. Ele disse que os israelitas deveriam marchar ao redor de Jericó todos os dias, durante 6 dias. Josué obedeceu ao Senhor. Josué disse aos sacerdotes para levar a arca do convênio à frente dos israelitas. A cada dia, o exército marchava ao redor de Jericó e 7 sacerdotes tocavam buzinas. Todos os outros israelitas ficavam em silêncio. No 7º dia, o exército marchou ao redor de Jericó 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as buzinas, Josué disse para os israelitas gritarem. De repente, o muro caiu, e o exército de Josué tomou a cidade. O Senhor ajudou os israelitas como tinha prometido. O exército de Josué continuou a conquistar a terra de Canaã, e os israelitas começaram a viver lá. Josué lembrou-lhes dos milagres e das promessas do Senhor. Ele pediu aos israelitas que escolhessem servir ao Senhor. Raabe e os espias, uma escolha que salva uma família. Uma mulher chamada Raabe vivia em Jericó antes da cidade ser conquistada pelos israelitas. Ela ouviu que o Senhor havia dividido o Mar Vermelho para os israelitas. Raabe sabia que o Senhor ajudaria os israelitas a lutar contra sua cidade. O povo de Jericó era iníquo. O profeta Josué liderou o exército israelita. Ele enviou 2 espias a Jericó, mas os espias foram vistos e o rei de Jericó enviou soldados para prendê-los. Os espias foram à casa de Raabe. Raabe concordou em ajudar os espias, então ela os escondeu em seu telhado. Os homens do rei procuraram na casa de Raabe, mas não conseguiram encontrar os espias. Depois que saíram, Raabe pediu que os espias protegessem sua família quando seu exército viesse lutar contra Jericó. Os espias prometeram a Raabe que sua família ficaria em segurança. Então, Raabe jogou uma corda de sua janela para os espias fugirem. Os espias retornaram ao profeta Josué e disseram ao exército israelita que não machucassem ninguém da família de Raabe. Mais tarde, quando os israelitas lutaram contra Jericó, eles mantiveram sua promessa a Raabe. A coragem de Raabe salvou sua família. Sua família se juntou ao povo do Senhor. Débora, a profetisa, uma líder que ajudou Israel a confiar no Senhor. Débora era uma profetisa, uma líder israelita que foi inspirada pelo Senhor. Seu povo tinha parado de guardar os mandamentos do Senhor e os cananeus governavam sobre eles. Depois de 20 anos, os israelitas começaram a orar ao Senhor por ajuda. O Senhor ouviu as suas orações. Ele disse a Débora para ajuntar um exército de israelitas e lutar contra os cananeus. O exército cananeu tinha muitos soldados e carruagens. Isso fez com que o exército israelita ficasse com medo, mas não Débora. Ela sabia que o Senhor os ajudaria. Baraque era o líder dos exércitos israelitas. Ele não queria lutar, mas pensou que se Débora fosse com o exército, o Senhor os protegeria. Débora concordou em ir. Ela profetizou que uma mulher derrotaria Sísera, o líder dos exércitos cananeus. O exército israelita reunido na montanha e os cananeus reunidos no vale. Débora disse a Baraque para descer da montanha. Ela prometeu que o Senhor estaria com eles. O Senhor enviou chuva e as carruagens dos cananeus foram varridas pela água. Muitos cananeus se afogaram nos rios, mas Sísera fugiu. Uma mulher chamada Jael vivia numa tenda ali perto. Ela viu Sísera correndo e lhe disse para se esconder em sua tenda. Jael sabia que ele era o líder do exército cananeu e o matou para que ele não machucasse mais pessoas. A profecia de Débora se realizou. Sísera foi derrotado por uma mulher heróica. Débora cantou uma música para ajudar os israelitas a se lembrarem de como o Senhor os salvou. Os israelitas guardaram os mandamentos e viveram em paz por 40 anos. O exército de Gideão. Confiar no Senhor em batalha. O povo de Israel foi abençoado por muitos anos, mas então escolheram desobedecer ao Senhor. Para ajudá-los a se lembrar dele, o Senhor deixou seus inimigos, os midianitas, tomarem sua comida e seus animais.
Os israelitas estavam morrendo de fome, então se lembraram do Senhor e oraram a ele pedindo ajuda. Gideão era um homem de família pobre. O Senhor enviou um anjo que o chamou para libertar Israel. Gideão se perguntou por que o Senhor o escolhera. O Senhor disse a Gideão para destruir os lugares onde os israelitas adoravam falsos deuses. Quando Gideão obedeceu, o povo ficou bravo. Os israelitas queriam matar Gideão. O pai de Gideão os convenceu a não o machucar. Gideão foi mantido em segurança. Gideão não achava que poderia libertar Israel. Havia mais de 135.000 soldados no exército midianita, mas o Senhor deu sabedoria e força a Gideão. O Senhor queria que os israelitas soubessem que poderiam vencer com a força dele, não com sua própria força. Mesmo Israel tendo somente 32.000 soldados, o Senhor pediu a Gideão que enviasse para casa os soldados que estavam com medo. Depois de 22.000 irem para casa, os israelitas ficaram com apenas 10.000 soldados. O Senhor disse que 10.000 ainda eram muitos soldados. Ele disse a Gideão para levar o exército até a água. Aqueles que bebessem direto da água com a boca seriam enviados para casa. Aqueles que usassem as mãos para beber a água poderiam ficar. Agora, apenas 300 homens sobraram. Por fim, os israelitas estavam prontos para lutar. O Senhor mostrou a Gideão como derrotar os midianitas. Gideão disse a seu exército para usar buzinas e lâmpadas para assustá-los. O barulho e as luzes confundiram tanto os midianitas que eles começaram a lutar entre si. Então eles gritaram e fugiram. Porque Gideão confiava no Senhor, os israelitas derrotaram um numeroso exército midianita com apenas 300 soldados. O Senhor libertou o povo de Israel. Ruth e Noemi. Sobreviver às provações com amor e lealdade. Noemi e sua família foram morar em Moabe porque não havia comida suficiente na terra de Judá. Lá, o marido de Noemi morreu. Os filhos de Noemi se casaram com 2 mulheres de Moabe, Orfa e Ruth. Eles cuidaram de Noemi por 10 anos. Depois, o marido de Orfa e o marido de Ruth morreram. As mulheres ficaram sozinhas. Noemi não tinha comida suficiente para alimentar Orfa e Ruth. Orfa voltou para a casa dos pais, mas Ruth queria ficar com Noemi e cuidar dela. Ruth e Noemi ouviram que havia comida novamente na terra de Judá, então elas foram para lá. Ruth e Noemi chegaram a Judá na época da colheita. Elas precisavam de comida. Boaz, um parente de Noemi, tinha campos em Judá. Ele deixou Ruth colher os grãos que sobravam em suas plantações. Era um trabalho árduo. Boaz respeitava Ruth, porque ela trabalhava muito e era leal a Noemi e ao Senhor. Ele disse aos servos que deixassem mais grãos para Ruth nos campos. Noemi queria que Ruth tivesse uma família. Ela incentivou Ruth a se casar com Boaz. Ruth sabia que se ela e Boaz se casassem, eles poderiam cuidar de Noemi juntos. Ruth decidiu pedir Boaz em casamento. Boaz sabia que Ruth era fiel e uma mulher virtuosa. Ele aceitou. Ruth e Boaz se casaram. Pouco tempo depois, Ruth teve um menino. O filho de Ruth foi o avô de Davi, o futuro rei. Muitos anos depois, Jesus nasceu nessa linhagem familiar. Ana, a resposta do Senhor para uma mulher fiel. Todo ano, Ana e seu marido viajavam para a casa do Senhor, o templo. Ana não tinha filhos, por isso sentia-se triste. Ela jejuou e orou para ter um menino. Ana prometeu ao Senhor que se tivesse um filho, seu filho cresceria para servi-lo. Um sacerdote chamado Eli viu Ana chorando. Ele disse a ela que o Senhor responderia à sua oração. Ana confiava no Senhor e tinha esperança. Naquele ano, Ana teve um filho. Ela o chamou de Samuel. Ana manteve sua promessa ao Senhor. Quando Samuel era grande o suficiente, ela o levou para servir na casa do Senhor. Ele serviu com Eli, o sacerdote. Ana continuou a visitar Samuel. Ela lhe trazia roupas que fazia para ele. O Senhor abençoou Ana com mais 5 filhos. Samuel, o profeta.
um menino chamado pelo Senhor. Por um longo período, os israelitas não tiveram um profeta do Senhor para liderá-los. Em vez de profetas, o povo de Israel foi governado por juízes durante muitos anos. Nessa época, Ana levou seu filho Samuel para morar com Eli, o sacerdote e juiz de Israel. Samuel ajudava Eli no templo. Os 2 filhos de Eli também serviam no templo, mas roubavam as ofertas destinadas ao Senhor. Algumas pessoas reclamavam para Eli, mas Eli não os punia. Certa noite, Samuel ouviu uma voz chamando-o. Ele pensou que era Eli, então foi até ele. Mas Eli não o chamara. Eli disse que Samuel voltasse para a cama. Samuel ouviu a voz chamando-o pela 2ª vez. Ele foi até Eli e perguntou o que ele queria. Mas Eli não o chamara. Ele disse a Samuel que voltasse para a cama. Samuel ouviu a voz chamando-o pela 3ª vez. Ele foi até Eli novamente e perguntou o que ele queria. Desta vez, Eli sabia que era o Senhor quem estava chamando Samuel. Eli disse que Samuel voltasse para a cama e que se o Senhor o chamasse novamente, Samuel deveria ouvi-lo. Samuel ouviu a voz chamando-o novamente. Desta vez, Samuel pediu que o Senhor falasse, porque ele o ouviria. O Senhor disse a Samuel que era errado Eli permitir que seus filhos iníquos servissem no templo. A família de Eli não teria mais permissão de servir no templo. Na manhã seguinte, Eli perguntou a Samuel o que o Senhor dissera. Samuel contou a ele. Eli sabia que o Senhor falara por meio de Samuel. A notícia se espalhou por toda a terra de Israel. O povo sabia que o Senhor escolhera Samuel para ser seu profeta. O jovem Davi, um menino pastor chamado para se tornar rei. O Senhor enviou o profeta Samuel para encontrar um novo rei. Saul, que era o rei na época, tinha parado de seguir o Senhor. O Senhor disse a Samuel para ir a Belém e se encontrar com um homem chamado Jessé. O novo rei seria um dos filhos de Jessé. Os filhos mais velhos de Jessé eram altos e fortes, mas o Senhor disse a Samuel para não julgar pela aparência deles. Samuel perguntou a Jessé se ele tinha outros filhos. Jessé disse que seu filho caçula, Davi, estava no campo cuidando das ovelhas. Davi foi